Vamos falar sobre os conhecimentos gerais de um romance contra-ataque. O que vamos falar exatamente? Os tópicos são: o que é um romance contra-ataque, os destaques de um romance contra-ataque, os modos mais comuns em um romance contra-ataque. Primeiramente, vamos ressaltar o que é. Um romance de contra-ataque é principalmente um romance que usa o processo e o resultado de transformação impressionante de uma mulher em adversidade com a linha da história principal. O que isso quer dizer? Uma mulher onde ela está passando por alguns maus tratos na sua vida, de acordo com o seu relacionamento com seu marido, por exemplo, ela dá um upgrade, decide sair da relação, e após isso ela dá, digamos assim, uma volta por cima e volta totalmente diferente do que era. Aqui há alguns exemplos que é a protagonista feminina é odiada por seu namorado ou é ridicularizada pelas pessoas por causa de sua aparência feia, mas a protagonista feminina eventualmente muda a opinião das pessoas sobre ela e ganha amor e amizade por causa de seu coração bondoso e personalidade preciosa. Ou pode ser que a heroína tenha sido muito prejudicada por causa de sua aparência e decida vingar-se daqueles que a prejudicaram, perdendo peso ou tornando-se bonita de várias maneiras, acabando assim com a sua vergonha e conseguindo uma contra-ataque. Podemos simplesmente considerar um romance de contra-ataque assim: uma protagonista feminina que muda seu difícil status através de autoaperfeiçoamento e que há uma enorme diferença entre seu crescimento de antes e depois. Aqui, o texto já diz claramente o que é um romance contra-ataque. No entanto, vale ressaltar que, apesar da protagonista feminina dar a volta por cima, é necessário que haja alguns conflitos para que isso aconteça e que haja motivos suficientes para ela se tornar uma outra pessoa posteriormente. Então, quando queremos escrever um romance no gênero contra-ataca, em que aspectos podemos tentar? Vamos considerar o autoaprimoramento da protagonista. Geralmente há 5 direções: o aprimoramento do carisma, o aprimoramento da aparência, o aprimoramento da riqueza, o aprimoramento do caráter e o aprimoramento do status. Vamos primeiro entender o que significa cada um desses aprimoramentos e como eles podem ser apresentados no romance. O aprimoramento por aparência já está bem explícito, né, do que se trata, que é onde uma personagem principal tem que dar um upgrade na sua aparência. Decide emagrecer, por exemplo, ou cortar o cabelo, ou seguir as tendências da moda que está atualmente. Então, depende de vários fatores. Aqui tem um exemplo. A heroína sofre muitas vergonhas e dificuldades e, por causa da sua aparência e figura, depois muda seu destino, melhorando sua aparência e faz contra-ataque. Ou seja, aquela pessoa que é ridicularizada, do nada ela aparece totalmente diferente do que era, e isso vai impressionar muitas pessoas. Aquelas pessoas que já estavam acostumadas com a aparência feia dela, ou até desprezavam ela por causa disso, ela vai mostrar que ela pode ser bonita após algumas mudanças apenas. Aqui o exemplo é basicamente o que eu falei. A heroína não era bonita desde a criança e era provocada pelos estudantes masculinos de sua classe por causa de sua figura obesa. E a heroína provocada brigas com aqueles garotos. No caso, ela tentava se defender. Quando ela cresce, a heroína encontra o garoto que mais a maltratava quando a criança novamente. A heroína é provocada pelo garoto quando percebe que não pode resolver seus problemas lutando como quando era criança e decide começar a perder peso. No processo de emagrecimento, ela encontra muitas dificuldades e momentos em que quer desistir, mas a garota mostra grande perseverança e determinação para vencer, o que faz o garoto pensar que até mesmo a garota que ainda não conseguiu perder peso parece bonita. Depois que a heroína conseguiu perder peso, ela se torna uma grande beleza imediatamente após emagrecer, devido à sua pele muito bonita e a sua vida mudou. Vale dar uma ressaltada que aqui falou também
sobre ela nem ter perdido peso, mas ela ter se transformado. Uma garota que antes brigava sobre aquilo, agora ela tem mais carisma. Então, aos olhos da pessoa, ela se tornou alguém mais bonito, porque nem sempre se trata só de aparência. Outro exemplo é a heroína pode ter sido drogada, e essa droga produzirá hormônios no corpo, resultando em se tornar gorda, a heroína se tornou feia. Lembrando, a gente fala que gorda ou obesa não quer dizer que essas pessoas sejam feias. Quer dizer que muitas vezes existe discriminação por causa disso. Então, é apenas um exemplo. Na sociedade que estamos atualmente, ser uma pessoa gorda não é bem visto com bons olhos, mas isso não necessariamente quer dizer que a pessoa é feia ou que ela tem que emagrecer, ok? Neste caso, o propósito da heroína não é simplesmente ter a necessidade de ser bela, mas encontrar a pessoa que a machucou e se vingar. Geralmente não há necessidade de escrever muito sobre como a heroína se tornou bela, apresentar diretamente ao leitor o resultado. A trama principal é sobre a vingança, exigente do vilão e deixar o vilão ver a mudança na heroína, em vez de concentrar no crescimento psicológico da própria heroína. O heroína está deliberadamente fingindo ser feia em resposta a algumas crises ou no momento certo diz a todos que ela não é realmente feia. Nesse caso, a heroína frequentemente também tem a necessidade de salvar sua família de uma crise ou de se tornar poderosa ao conseguir uma mudança no status familiar. Nos dois casos acima, as protagonistas ambas são originalmente belezas que, por uma razão ou outra, se tornam feias e depois recuperam sua beleza também pode ser considerado um aperfeiçoamento da aparência. Além disso, há outras maneiras de melhorar a aparência do que através de seus próprios esforços. Você pode adivinhar? A gente vai falar isso na próxima aula. Um resumo do que eu acabei de ler é onde a heroína ela acaba tentando se vingar de alguém que a fez mal. Isso pode ser devido a algum bullying que ela sofreu ou, como diz aqui, ela foi drogada. Então, ela, ao invés de mudar sua aparência, ela mudou o que ela era em essência. Por exemplo, ela se tornou uma pessoa que antes era carismática, agora ela é uma pessoa vingativa, que o seu único propósito é se vingar, é ir atrás da pessoa que acabou com a vida dela, digamos assim. Agora, aprimoramento do charme. No romance, podemos interpretar o aprimoramento do charme como aumentar a popularidade do personagem principal. Aqui está um resumo, que a heroína, por exemplo, é a nova secretária da empresa. A princípio, ela é oscarizada por seus colegas e dificultada por seu chefe, porque não tem um alto nível de educação. Mas, em vez de desanimar, a heroína observa cuidadosamente os hábitos diários de seu chefe e colegas, do trabalho aos detalhes dietéticos e toma nota daqueles secretamente. Além de cuidar do trabalho designado por sua chefe, a heroína também toma a iniciativa de ajudar seus colegas a preparar suas bebidas favoritas e colocá-las na despensa. Depois de algumas vezes, os colegas ficam impressionados com a memória e atenção da heroína e gradualmente se dispõem a conversar com ela. Mais tarde, eles descobrem que a heroína não é só alguém capaz de lidar com assuntos diários de secretariado, mas pode até mesmo identificar problemas no negócio da empresa. O que isso quer dizer? Uma pessoa que não tem um nível alto de educação, a gente pode levar isso para, exemplo, um superior, como que é o que a gente conhece aqui, né? Só que ela acaba mostrando que ela é capaz de aprender em pouco tempo, que ela também é útil para a empresa, que o cargo dela também faz parte da empresa, faz parte do crescimento da empresa. Então, as pessoas começam a perceber que ela não é só apenas alguém que não tem um ensino superior, é alguém que pode mostrar sua capacidade. Nem sempre é necessário uma educação de alto nível para ser uma pessoa inteligente, tá? Acontece que a Helena estava doente durante seus exames de admissão na faculdade, razão pela qual ela não conseguiu entrar em uma escola muito boa e que sempre saiu bem na escola. A heroína ganha confiança de seus chefes e colegas.
Mais tarde, enquanto trabalhava como secretária, a heroína recebe padrões de outras empresas e é notada como CEO por causa do cuidado do talento incomuns que ela demonstra. A heroína expande gradualmente sua influência e seu esforço para absorver novos conhecimentos para se preparar para o desenvolvimento de sua carreira. Os CEOs dominantes, as elites da indústria ou meninas ricas que uma vez admiraram a heroína estão dispostos a ajudá-la, de modo que a heroína continue a brilhar em sua busca de desenvolvimento de carreira e, eventualmente, se transforme em uma mulher excepcional, ganhando sucesso na carreira e seu amor verdadeiro. Como aqui há um argumento do porquê ela não conseguiu sua admissão na universidade de prestígio, também explicou o futuro dela, no caso, que com a capacidade dela, ela conseguiu transformar a sua vida, conseguiu um emprego melhor e conseguiu achar alguém para viver a vida com ela, o seu amor. Alguém que vai estar com ela o tempo inteiro. Então, ela deu um upgrade na vida dela. Ela não precisou melhorar a aparência, ela aprimorou a sua essência, aprimorou e se mostrou capaz. Ao escrever uma história de contra-ataque na vida de carreira como esta, é necessário criar um ponto baixo para o protagonista nos estágios iniciais, para que outros pensem que a heroína é pobre e em seguida estabelecendo alguns bons desempenhos no trabalho. Fazer com que o supervisor exigente reconheça a capacidade da heroína. Fazer com que o colega que tem alta educação, mas despreza a heroína, receba ajuda da heroína nos trabalhos. Fazer com que o colega masculino, que é um solitário na empresa, fique curioso sobre a heroína. Fazer com que o colega feminino, que é direita e capaz, tenha vontade de ajudar a heroína. O processo como esses personagens coadjuvantes têm um conflito como a heroína, mas são requisitados por heroína, são a principal atração do romance contra-ataque na vida de carreira. Resumindo, quando ela vai mudar sua vida, ela precisa ter coadjuvantes para isso, precisa ter pessoas ajudando. Não só se trata digamos, da mudança dela em geral, ela precisa de alguém que ajude a ver isso, ajude a se sair bem na sua vida, como aqui diz que ela fez alguns trabalhos para o seu colega de trabalho, ajudou ali, então esse coadjuvante já mostrou a capacidade dela em resolver alguns problemas que a pessoa que dizia ser experiente não conseguiu. Então, é necessário que haja algum conflito e logo depois algumas explicações. O mais importante é deixar o leitor sentir a mudança da vida da heroína, para que o leitor possa sentir claramente que a popularidade da protagonista aumentou. Além disso, esse tipo de enredo da protagonista melhorando seu encanto entre a multidão e sendo reconhecida por outros não se limita na vida da carreira, mas também podemos aplicar a indústria do entretenimento, ao mundo de influência, a família nobre, etc. Você não precisa escrever um romance contra-ataque somente falando sobre sua vida profissional. Você pode falar sobre a sua vida pessoal também. Pode envolver vários conflitos. Uma pessoa que era de classe nobre, do nada ela acabou perdendo tudo e foi ridicularizada na sociedade. Ou uma pessoa que escondeu que tinha essa riqueza, entende? Aprimoramento da riqueza. Isso também é bem compreendido, onde o protagonista melhora em termos de renda e propriedade. Foi o que eu falei anteriormente. Há duas ideias gerais de aprimoramento da riqueza. Uma é através da acumulação de riqueza e outra é ficar rico da noite para o dia. Com relacionamento, o primeiro, o foco está no processo de aumento de riqueza. Você pode se imaginar como uma pessoa comum se sente que pode ver o fim de sua vida num relance, ou uma pessoa pobre que precisa de muito dinheiro. Um dia você descobre uma oportunidade de negócios muito comercializável e usa vários meios e esforços para multiplicar sua riqueza. E à medida que sua riqueza aumenta, você pode então continuar a expandir seus ativos, comprando ações, abrindo uma loja, investindo e eventualmente se torna uma pessoa mais rica.
Esse processo constante de acumulação de riqueza fará o leitor se sentir animado e entusiasmado com o crescimento do protagonista e o aumento acelerado do patrimônio do protagonista, como se o próprio leitor estivesse ganhando um impulso de riqueza no processo da leitura. Vou fazer uma resumida disso. Digamos assim, conhecemos uma protagonista, começamos com a protagonista, que ela é uma da nobreza. Ela é uma pessoa com uma condição muito baixa. E ela está passando por maus bocados. Ela tem que, sei lá, trabalhar em 3 empregos para conseguir se manter estável, mas não é o estável que conhecemos de poder comprar qualquer coisa, é um estável onde ela pode se manter viva. Então, acontece um evento na vida dela. Um CEO precisa se casar para conseguir as ações da empresa e precisa de alguém que não vai se apaixonar por ele, precisa de uma namorada de aluguel, digamos assim. Então, essa mulher, anteriormente, vivia do mínimo, ela acaba conhecendo esse CEO que dá um upgrade na vida dela. Agora ela não é mais uma pessoa de renda baixa, agora ela é mulher de um CEO da empresa. Então, você pode desenvolver o seu romance a partir daí. No último caso, o foco é a imaginação de se tornar um homem rico. Normalmente, o protagonista está desesperado, carente de dinheiro, sofrendo de pobreza e desenvolverá uma forte mentalidade de enriquecer da noite para o dia. Uma situação que requer maior contraste do que a primeira, pois geralmente é um caso de ficar sem um tostão para enriquecer da noite para o dia, enquanto o ambiente da vida do protagonista, a mentalidade e o desempenho dos vilões e personagens coadjuvantes mudarão imediatamente com a sensação mais forte de excitação e um senso de reversão mais imediato. A excitação é mais forte e a sensação de reversão é imediata. Podemos citar que houve digamos um personagem, como diz aqui, ele precisa de dinheiro urgente. Porque está sofrendo a pobreza e eles precisam desenvolver uma forma de conseguir um dinheiro rápido. Então, pode ser como ganhando na loteria. Ganhando na loteria é muito bom. Ganhando na loteria ou herdando uma fortuna que não sabia que tinha, ou investindo em algum negócio que tem certeza que vai dar certo. Então, tem várias opções para você, autor, escrever e desenvolver o seu enredo. Aqui temos exemplos, que é o protagonista ficando rico da noite para o dia, ganhando loteria, apostando em Las Vegas, herdando uma enorme soma de dinheiro. Agora, como o protagonista irá gastar o dinheiro e as coisas interessantes acontecerão no processo de gastá-lo? Ao escrever um romance assim, devemos abrir nossa imaginação e não nos preocupar muito se isso é possível na vida real. Nesse ponto, você ainda pode ser nesse novo gênero, o que é normal, mas devemos saber o que ele existe e saber que há muitos leitores que estariam interessados nesse gênero do livro. Atualmente, percebemos que livros que se tratam dessa mudança na vida de alguém, nessa busca por vingança, tem se tornado muito grande. É uma enorme busca dos leitores. Um tema como esse proporciona que o seu livro tenha um destaque maior, que tenha uma busca maior, que aumente as visualizações, aumente as curtidas e dentre outros. Então, o Romance Contra-Ataca está no nosso tópico, no ranking dos mais lidos, digamos assim. Agora, aprimoramento do status. Em termos leigos, esse é um avanço do status. Por exemplo, a protagonista era originalmente a filha impopular de sua família, ou a princesa mais intimidada da família real. E através de seu próprio trabalho árduo e sabedoria, ela se eleva acima de outras e se torna a mais favorecida e poderosa, o que é a ideia mais comum, ganhando conhecimento da adversidade. A protagonista pode ser a filha perdida de uma família rica através de todas as dificuldades. Finalmente encontra seus pais biológicos e seu lugar de direito na sociedade. Ou a protagonista poderia ser uma garota de favela, adotada por um homem rico, e a garota coloca muito trabalho e esforço
para poder se encaixar na família rica e, eventualmente, ganhar uma posição sólida. No primeiro exemplo, a gente pode citar uma mulher que acaba se casando, pode ser histórico, tá, gente? A gente pode usar os tempos passados, onde existiam duque, o rei, o príncipe, etc. Digamos que a mulher se casou com um duque, agora ela é uma duquesa. No entanto, para elevar o status dela. No entanto, mesmo elevando o status dela, ela não é uma nobre ao ponto de vista da sociedade. Então, ela acaba sofrendo discriminação até pelos seus próprios servos. Só que em um momento ela acorda e diz: não, não vou aceitar mais isso. Então, ela vai se impor. Porque agora ela não é mais uma pessoa de renda baixa, agora ela é a duquesa. Ok? Ao escrever esse tipo de romance, é importante destacar os contrastes e os principais conflitos antes e depois da protagonista, para que o leitor tenha uma ideia clara da situação e do propósito do protagonista, para que o leitor queira ver como o protagonista cresce e alcança seus objetivos e obtenha uma sensação de satisfação com o romance. Eu acho que nessa parte a gente deve ressaltar que que é recomendável, digamos assim, que escreva tanto sobre o passado quanto sobre o presente, para que os leitores possam compreender o que estão lendo. Digamos assim, no primeiro capítulo você vai falar sobre a personagem, vai dar uma descrição do passado dela e etc. No entanto, é necessário que você sempre traga o passado dela à tona, para que os leitores possam entender o porquê ela mudou. Possam entender o que ela sofreu e o que fez ela se tornar uma mulher vingativa, por exemplo. O aprimoramento de caráter. O caráter de todos merece ser respeitado e não existe tal coisa como aprimoramento da personalidade. Mas no romance podemos primeiro entendê-lo como a valorização do personagem da fraqueza à força. Por exemplo, a protagonista tem um bom rosto e uma boa família, mas é muito gentil e nunca discute com os outros, o que leva à intimidação de pessoas que têm ciúmes dela, o que acaba trazendo danos devastadores para a heroína. A heroína decide enfrentar seus problemas e deixar de ser cega, resultando em uma mudança positiva em seu estado de espírito e caráter. Isso se encaixa também no exemplo que eu dei anteriormente, onde a duquesa acaba sendo maltratada até pelos próprios servos, mas chega um momento que ela fala, não dá mais. Então ela começa a intimidar os servos, porque agora ela não é mais uma pessoa de uma família humilde, agora ela é a duquesa. Então, por ela sempre abaixar a cabeça as pessoas em sua volta acabam tirando ela de trouxa e acham que ela nunca vai mudar, que ela é muito ingênua, inocente, então maltratam ela. Outro exemplo é uma família rica, mas ela é uma filha ilegítima, digamos assim, e maltratada tanto pela família quanto pelas pessoas que trabalham dentro da casa, ok? E chega um momento que ela fala, não, apesar de ser uma filha ilegítima, eu ainda faço parte da família. Então ela começa a se impor, porque é direito dela, educar, digamos assim, os seus servos. É direito dela ter um servo, ou ser respeitada. Parte 2. Os destaques de romance de contra-ataque. A excitação e o prazer ao ler. Os romances sobre contra-ataque são frequentemente acompanhados por intensos conflitos de tramas e um claro contraste antes e depois do protagonista. Exemplo. Como eu disse anteriormente, que deveria desenvolver a protagonista tanto antes quanto depois dela se tornar, exemplo novamente, a duquesa, pela sua baixa renda, e por quê, quais são os conflitos que ela passa quando ela é de baixa renda. Mas você também pode focar em como ela sofre, mesmo depois de ter subido o seu nível, de ser uma nobre agora. Então, você pode desenvolver bem o marido que não dá atenção para ela, que a despreza, ou que casou por conveniência, ou que casou
apenas para manter o status das famílias. Um exemplo. Se a protagonista era uma garota gorda e feia, ela muitas vezes enfrentava uma vida sem esperança, ou sendo ridicularizada ou não podendo ganhar amor. Mas depois que ela se torna bela, alguém prestará atenção em seu interior, alguém a perseguirá. Obviamente, ainda as mesmas pessoas, mas ela está enfrentando dois mundos. Quando ao sucesso, se a protagonista ainda for uma moça feia, mesmo que se saia bem nos estudos ou tenha excelente capacidade de trabalho, ela não receberá muita atenção, porque é apenas uma moça feia com vantagens. Mas quando ela se torna uma moça bonita, se ela alcançar o sucesso, não só haverá muitas pessoas prestando atenção nela, mas também haverá muitas pessoas que invejam a heroína e têm inveja dela. Então haverá um conflito de tramas. Novamente, não estamos falando que pessoas gordas são feias, estamos falando do estereotipo na sociedade atual, em como essas pessoas são vistas, ok? Aqui fala exatamente o que eu citei um exemplo anteriormente, da filha legítima, por exemplo, que ela acaba tendo um upgrade quando ela se torna princesa, por exemplo. Então, quando ela se torna princesa, ela eleva o status dela e muitas pessoas querem agora ser amigos dela. Talvez ela tenha também mudado a aparência quando se tornou princesa, então ela acaba sendo perseguida por várias pessoas, tirando o príncipe herdeiro. Digamos que outros homens, duques, o primeiro e o segundo príncipe também estão atrás dela, depois que ela se tornou a princesa. Então, temos muitas opções. As duas acima são diferentes vidas que a heroína colhe antes e depois que ela muda sua aparência. Há também uma situação em que a protagonista não melhora sua aparência e ela não foi considerada um sucesso por outros. Entretanto, ela surpreende a todos depois de alcançar o sucesso com sua inteligência, ou ela atrai a atenção do CEO com sua personalidade humorística e gentil. Estes exemplos têm perspectivas diferentes, mas todos eles enfatizam os contrastes. Em um romance de contra-ataca, o que o leitor quer ver é a comparação do antes e depois, os enredos que impressionam o herói e tornam os personagens coadjuvantes com inveja são os que dão ao leitor o prazer da leitura. E a estação de ler a história é um fator importante para atrair o leitor que continua lendo, que continua acompanhando a história. Então, aqui não houve uma mudança de aparência, houve apenas um reforço de como ela é capaz, de elevar o status dela, de como ela foi capaz de entrar na sociedade, mas agora como uma pessoa rica, como uma CEO. Então, isso também faz parte do nosso curso, da nossa aula, onde a personagem, ela não quer mudar a aparência, ela gosta da aparência dela, só que ela era ridicularizada por não ter um status bom, por ser de família humilde. Então, quando ela prova suas capacidades, ela acaba se tornando um centro de inveja para outros. Isso pode fazer com que a história tenha altos e baixos, que é o que chama a atenção do leitor. Aqui, alguns exemplos que eu citei agora, que é a simpatia com os mais favorecidos, as pessoas são mais propensas a simpatizar com personagens desprivilegiados. Então, a personagem feminina que é desprivilegiada no início é mais propícia a fazer o leitor simpatizar com a heroína e esperar que ela saia da sua vida infeliz. Perspectivas de sucesso. Todos anseiam por seu próprio sucesso, e o sucesso, nesse caso, não é apenas sucesso no sentido secular, mas também inclui transformações psicológicas internas, crescimento na capacidade de lidar com as coisas e vitórias sobre as coisas que tem. O crescimento e o sucesso da heroína comum é mais suscetível de criar excitação e participação e antecipação no leitor, dando-lhes uma sensação de crescimento espiritual e ganho. A simpatia com os mais desfavorecidos. A protagonista feminina nesse tipo de romance tem sua própria lógica e linha de caráter independente, e a personalidade da personagem e o destino da história tem uma evidente transformação. Com a persona tridimensional e uma lógica autoconsistente que pode fazer com que as pessoas tenham empatia com ela. Podemos citar alguns romances, tá? Que já tem na Novelton, vocês vão encontrar lá,
onde eles falam sobre uma personagem que era maltratada pela família, ela acaba indo embora e ela volta anos depois como CEO de uma empresa e não é mais ridicularizada, digamos assim. No entanto, ela leva um tempo para poder se mostrar como uma CEO, tá? E nisso a protagonista ela acaba ainda sendo humilhada, só que agora ela é revida. E quando as pessoas descobrem quem ela é, aquele uau, sabe? Os leitores eles querem muito ver como a família anterior dela vai reagir quando descobrir que ela agora não é só a empregada da família, digamos assim, agora ela é uma CEO. Parte 3. Os modos mais comuns em romance de contra-ataque. Entendemos que romance de contra-ataque, o protagonista geralmente consegue isso melhorando seu carisma, rosto, riqueza, caráter e status, mas você pode estar mais acostumado sobre como exatamente o personagem vai melhorar. Só confiar no trabalho duro não parece muito atraente. Ser enquadrado e voltar para se vingar é uma maneira de escrevê-lo. Mas não parece fazer muito sentido se tudo for escrito dessa maneira. Você se sente assim? Como deixa o protagonista melhor? Como deixa a protagonista melhorar? Isso vai ao cerne de nosso curso. Aqui temos 3 modos mais comuns de romance contra-ataca, para mostrar exatamente quais métodos estão disponíveis para o protagonista alcançar o autoaperfeiçoamento. Afinal, na vida real não podemos ser bonitos e melhorar nosso status social sempre que queremos, mas no mundo da ficção podemos fazer nossas próprias regras. Por favor, mantenha sua atenção em seguida, pois esse tipo de livro ainda é relativamente raro na plataforma. E pode haver conteúdo que você não entende imediatamente. Você pode anotar suas dúvidas e fazer perguntas na nossa aula online. Romance de contra-ataque tem muito a ver com vingança, tá? A vingança, ela é sempre o ponto principal em alguns romances. Por quê? Porque o leitor, ele gosta de ver a reviravolta da história. Ele gosta de ver como o marido que antes maltratava a esposa agora vai atrás dela, agora quer ela, depois dela ter mudado, depois dela ter passado 3 anos no exterior e voltado. Ou como ela encontra um namorado na cama com a sua melhor amiga, por exemplo, e ela resolve que ela não quer mais aquilo, só que acaba encontrando um homem que precisa de um casamento e ela topa aquele casamento só para ter a sua vingança, ok? Os 3 modos mais comuns de romance de contra-ataque são os seguintes: próprios esforços, renascimento, ajuda de forças externas. Vocês podem anotar esses 3 tópicos, tá? Porque é essencial para você definir como vai ser o seu enredo. Os próprios esforços se refere à protagonista feminina mudando seu destino por seus próprios esforços para melhorar sua aparência e sua habilidade, ou usando seu talento soberbo em determinada área para mudar seu destino. Este é o primeiro modo de contra-ataque mais comum, e geralmente há duas escolhas. A primeira, a protagonista originalmente não era famosa, nem bonita, nem popular, mas se esforça para se tornar forte e bela a fim de atingir um certo objetivo. A segunda, a protagonista era originalmente muito boa, ou tinha um certo talento, mas por alguma razão escondeu suas forças, ou foi mal compreendida, ou não teve a oportunidade de mostrar suas forças, mas a heroína confiou em si mesma para subverter as percepções dos outros e conseguir um contra-ataque. Também é necessário mostrar o contraste entre o antes e depois da heroína. Ou seja, a heroína ela se vê menosprezada, então ela vai buscar uma forma, um meio de reverter aquela situação. Então ela busca através dos estudos para aumentar o seu nível digamos, de inteligência. Exemplo. Então, para ela poder ter um futuro melhor, através de conseguir um emprego melhor, se tornar uma pessoa totalmente admirada e até invejada, tá? Então, o objetivo dela é com seus próprios esforços. Ela vai dar um jeito na vida dela, estudando no exterior, por exemplo, e voltando como uma pessoa que agora já não é mais aquela pessoa inocente ou aquela pessoa que precisa do outro, agora ela é independente. E
deu a volta por cima e talvez ela até busque vingança através disso. Renascimento. Renascimento é onde a protagonista feminina tem a oportunidade de viver novamente e mudar seu destino passado ou mudar o destino de outros. Podemos basicamente dividir os romances de contra-ataca e modo de renascimento em duas situações. Uma delas é onde a protagonista morre e renasce em seu próprio corpo, possivelmente a heroína voltar 5 anos atrás. Por exemplo, a protagonista feminina tinha originalmente uma vida brilhante, mas foi morta por ciúmes e acordou ao descobrir que estava 5 anos atrás e tinha a chance de mudar seu destino. Isso é muito comum em mangá, onde a protagonista ela acaba morrendo e voltando para o seu passado, antes da tragédia acontecer. Então, ela tem 5 anos para mudar o destino dela, para se vingar, para fazer com que ela possa impedir daquilo acontecer, possa impedir a sua morte, possa impedir a morte de pessoas queridas. Então, esse romance ele é muito comum em mangá, é também um dos romances também mais lidos, o pessoal ele gosta bastante disso, de alguém que tenta evitar sua própria morte, que tem que conquistar, por exemplo, um príncipe, que o príncipe vai matar ela, o príncipe vai ser a noiva, mata ela volta 5 anos atrás e agora ela tem que conquistar ele para que não seja morta. Outra é que a personagem principal renasce no corpo de outra pessoa e começa uma vida completamente diferente para outra pessoa. Por exemplo, a protagonista feminina é uma mulher muito boa e forte. O resultado de um dia morreu em um acidente de carro, acordou e renasce uma universitária fraca. Pode ser imaginada a protagonista feminina certamente mudará esta garota, originalmente intimidada por seus colegas, por causa desse papel, antes e depois da enorme diferença. Também atrairá a atenção do protagonista masculino e outros protagonistas e mudará a vida da garota. Aqui a gente pode falar sobre... pode citar também uma fantasia, tá, gente? Vocês podem optar por esses gêneros de fantasia. Onde a personagem, por exemplo, entra no livro que ela estava lendo há um tempo, e ela acaba entrando no corpo de, por exemplo, uma filha legítima de um visconde, que é intimidada. Então, essa personagem ela não é mais a garota que era intimidada, agora ela é uma nova pessoa. Outra pessoa que está ocupando aquele corpo. É uma pessoa que tem uma personalidade mais forte, que vai enfrentar aqueles medos que a personagem anterior tinha, que vai mudar a vida dela. Ok? Também podemos citar personagens que na vida cotidiana mesmo, que renasce, que ocupam um outro espaço, um outro corpo na sociedade atual. Então, ela era universitária e ela gostava de uma pessoa e ela é humilhada e quando ela ocupa o corpo, ela fala, não, agora eu sou outra pessoa. Ela muda o visual, ela muda seu jeito de agir, ações, e acaba sendo admirada e até invejada por algumas pessoas. Esse tipo de história você só precisa escrever claramente o conflito principal e o propósito antes e depois que a personagem principal renasce, sem pensar em como a personagem principal renasce apenas numa configuração de enredo. Acredito que você também terá certos momentos na vida real de querer voltar a um determinado dia no passado. No romance, basta dar à personagem principal um significado de renascimento, como a vingança, como ter um arrependimento, e essa configuração de enredo será aceitável. O renascimento é o foco da nossa segunda aula online, quando compartilharemos mais detalhes e exemplos desse tipo de romance. Portanto, por enquanto, você pode ter um breve conhecimento. Ajuda de forças externas. O chamado contra-ataque em ajuda de forças externas refere-se à posse de superpoderes, assim como os heróis da Marvel podem parar o tempo com a ajuda de certo adereço ou destruir um mundo. Também pode ser entendido como um jogo com um tipo de ferramenta chamado plugin. Não sei se você foi exposto a ele. O plugin permite que você jogue o jogo mais facilmente que outros. Por exemplo, a pessoa que ganha de acordo com as regras do jogo recebe 100 moedas de ouro, mas a quantidade de moedas de ouro que você recebe após usar o plugin pode ser decidida por você e não há mesmo um limite superior. Na ficção, o uso se manifesta principalmente na forma de o protagonista ganhar a capacidade de ler mentes
ou esporte de conhecimento, ou uma enorme fortuna, uma beleza invencível, etc., por causa de uma insignificante questão trivial. Podemos assumir que existe um sistema no mundo, e este sistema escolherá aleatoriamente uma pessoa para dar uma misteriosa recompensa e ver como essa pessoa usa essa recompensa. Também é possível que o organizador esteja tentando alcançar algum propósito e depois atrair o protagonista com enorme fortuna e completar uma tarefa. Podemos citar um exemplo, que isso também é visto em muitos mangás, tá? Podemos citar um exemplo onde a protagonista ela ocupa vários corpos tipo, por causa de uma ajuda do Boeing, por exemplo, onde o sistema é um sistema onde ele faz com que ela reencarne em várias pessoas diferentes, mas são sempre pessoas que estão precisando de ajuda, pessoas que precisam cumprir uma tarefa. Alguém que era humilhada, por exemplo, e aí o sistema diz que precisa conquistar o vilão para que ela ganhe tal moeda de ouro que pode ser trocada no sistema por exemplo, por uma fortuna para poder ajudar a protagonista principal. Então, ela vai conquistar o vilão para que evite a morte tanto dela quanto de outras pessoas, se vinga da irmã má e dentre outros. Isso sempre definido pelo sistema. Ela acaba reencarnando em várias, renascendo no caso, em vários corpos diferentes de várias épocas diferentes, tá? Um exemplo específico. A heroína sofre um acidente de carro desde criança, quebrando as pernas e sendo diagnosticada pelo médico como deficiente para toda a vida. À medida que passa mais tempo na cadeira de rodas, cresce o desespero e a baixa autoestima no coração da heroína. Um dia, a heroína empurra sua cadeira de rodas para o parque para um passeio e encontra um avô, nem diga a quem ela dá todo o seu troco que tem. Quando ela chega em casa, a heroína encontra uma voz em sua cabeça e começa a dizer: Parabéns, escolhido pelo Sistema 001. O Sistema 001 possui a tecnologia mais avançada do mundo e pode ajudá-lo a realizar qualquer desejo. Mas você deve preencher os seguintes requisitos. Ela também pode usar esse sistema para mudar a vida atual dela, tá? Como eu disse, isso também é muito visto em mangá, que pode só ser uma mudança na vida dela e que algumas coisas, algumas ferramentas dentro do sistema vai ajudar ela, por exemplo, a conquistar a pessoa que ela quer, ou ser admirada, ou ganhar uma enorme fortuna, dentre outros. A exercício do sistema 001 pode ser pedir à heroína que comece a falar com um estranho todos os dias, fazer um e-mail, comece a ir à escola e a lugares onde ela nunca esteve antes, com seus amigos, etc. Em outras palavras, as exigências do sistema ajudam a heroína a se livrar gradualmente da sua baixa autoestima e desespero. A heroína recebe um guia de reabilitação ou um dispositivo de reabilitação pelo sistema 001 para cada pedido que ela atende e, eventualmente, sua vida virá drasticamente à medida que ela completa as tarefas do sistema. Escrever um romance sobre ganhar contra-ataque e mudar sua vida através de uma ajuda externa como um sistema pode não ser fácil para você no momento, mas você pode imaginar o que você gostaria de obter com o sistema, através do sistema, se fosse você. O que ele faria por você e depois de tê-lo, como ele mudaria sua vida e futuro. Este modo é o que vamos focar na terceira aula online, assim como todos os outros. Portanto, não se preocupe se você não puder entendê-lo muito bem por enquanto. Na nossa terceira aula, a gente vai aprofundar mais nisso, tá? Principalmente nesse requisito de sistema e como a vida deles vão mudar através disso, e como desenvolver um bom enredo, como criar baixos e altos na história, conflitos, tramas, etc. Conclusão. O núcleo de nosso curso é ajudar o autor a compreender como a protagonista realiza o autoaperfeiçoamento nos diferentes modos em romance contra-ataque. O nosso curso ele vai ajudar você a compreender melhor como escrever uma novela contra-ataque. Escrever altos e baixos da relação, poder definir o que é renascimento, o que é o do sistema, das ajudas externas, meios de vingança, entre outros. Para refrescar sua memória, outro pequeno exemplo para realizar aprimoramento da aparência, em modo de próprios esforços, um trabalho duro para mudar sua aparência, para que as pessoas ao seu redor não se atrevam mais a intimidá-la, ou para que a apaixonite anota.
No caso do renascimento, a Helena pode ser drogada, desfigurada em sua vida anterior, mas após o renascimento ela descobre truques de inimigo e sabe sua beleza e começa a cuidar de si mesma para melhorar seu rosto. Em modo de ajuda de forças externas, a forma de expressão pode ser: a cara da heroína não é bonita, mas após ser selecionado pelo sistema, através da conclusão da tarefa, a cada dia mais um pouco linda, impressionando a todos no final. E de acordo com o grau de interesse da tarefa, o grau de dificuldade, mas também produzirá uma experiência de superar desafios para os leitores. Para ressaltar, esses 3 tópicos eles serão divididos em 3 aulas. A primeira aula, vamos falar sobre próprios esforços, na segunda aula sobre renascimento e na terceira aula sobre ajuda de forças externas. Você pode escolher uma dessas aulas para participar ou pode participar de todas, dependendo da sua curiosidade. Você também pode anotar suas dúvidas dessa aula para fazer a pergunta em cada uma dessas outras aulas futuras, que será online, para que podemos interagir e definir mais o que seriam esses 3 tópicos, tá? Às vezes é bem difícil de compreender esses 3, então anote suas dúvidas para que você pergunte na aula e possa ter um maior entendimento, possa definir um enredo, possa escrever sua história, para que ela faça sucesso e para que você saia bem. Eu espero que eu possa ver todos vocês na aula, principalmente em todas as aulas, porque é importante, tá? Agora vamos falar que precisamos pensar no início do processo de escrita. Não devemos escrever um livro que focalize o amor do protagonista masculino e feminino, ou um livro que focalize o crescimento contra as diversidades. Aqui vai um pequeno conselho. Se querer escrever em modo de próprios esforços, pode focar em amor dos protagonistas, e para modo de renascimento e ajuda de forças externas, pode dar mais atenção ao crescimento do protagonista. No final, a coisa mais importante sobre os romances de contra-ataque é refletir os contrastes, escrever enredos nos quais o protagonista feminino surpreende o protagonista masculino e tornar o personagem coadjuvante estar com invejas. No caso, renascimento e ajuda das forças externas, vocês também podem adicionar romance. No entanto, seria essencial adicionar mais o crescimento da heroína, a sua vingança, em como ela superou tudo aquilo, o que aconteceu com ela. Obviamente, você pode adicionar um amor e tal, mas o foco não é isso. O foco é quem ela é agora e o que ela vai fazer depois de tudo. O que ela vai fazer com as pessoas que a humilharam, o que ela sofreu antes. Então, é sempre um passado e um futuro. Você é bem-vindo para juntar-se a nós nesse curso e vamos fazer contra-ataque por nossos protagonistas juntos. Eu espero ver todos nas 3 aulas. Separe um tempo para que você possa se juntar a nós, possa tirar suas dúvidas, possa desenvolver melhor a sua escrita. E eu te vejo na nossa primeira aula, que será realizada também no Google Meet, no Classroom, e que vocês possam entrar no nosso grupo também, que teremos um grupo para falar sobre isso, para interagirmos, e eu espero que essa pequena aula tenha ajudado